Tem notícia aqui no Raiz Tricolor e tem notícia exclusiva também. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Hoje a gente vai se embora rápido, não vamos parar aqui para poder mostrar a vinheta e nada disso não, porque hoje é dia de jogo do Fluminense, então vamos ser um pouquinho mais concisos, se é que isso é possível. Mas eu já abro aqui falando o seguinte, essa notícia eu apurei, mas como funciona, né? No meio padrão, né, no respeito e na ética, quem deu essa notícia primeiro foi o Vitor Lessa. Então, o Lessa trouxe a notícia de que tá ligado naquela oferta que eu até comentei ontem do Jorge Nicola aqui, enfim, e teci alguns comentários até sobre a oferta, a proposta do Fulham de 20 milhões de euros pelo André e tal. Então, o Lessa informou que o Fluminense não recebeu qualquer sinalização de oferta pelo volante André. Ou seja, de que não chegou nada ao Fluminense. Bem, eu fui apurar, quando o Lessa negou, eu falei, pô, beleza, vamos lá. Quando acontece isso, isso me instiga. E eu já falei aqui algumas vezes que aqui no canal não é um canal de apuração, é um canal de mais análise e opinião. Por isso que eu sempre aqui tento embasar muito, eu gosto muito de falar do campo e bola, é o meu maior foco, por isso que eu falo tanto do Diniz aqui, falei tanto do Odair, o do Roger eu falei também bastante, mas acho que falei mais no Canal 20 até, era uma época que a gente estava fazendo mais lives lá. Mas então assim, eu não vou para apurar, esse não é o meu minha primeira prioridade aqui. Mas quando alguma coisa chama muita atenção, eu vou apurar. Porque, vamos lá, o Nicola, vai lá, por mais que o Nicola seja conhecido popularmente e tal, por algumas notícias dessas que não são, né, de fato aconteceram e etc., ele não ia sentar na mesa e falar assim, beleza, vamos lá, qual jogador hoje? Ele girar a roleta e falar, Fluminense, deixa eu girar a roleta do Fluminense, André, girar a roleta, time da Europa, Fulham e tal. E beleza, ele não ia fazer isso. Então assim, de onde veio isso, como funcionou e etc. Pois bem, a situação é a seguinte, não cheguei a uma resposta direta. Mas o que eu consegui entender da situação? Até agora, aí sim, isso é informação exclusiva aqui do Raiz Tricolor. Até agora, nenhuma proposta por André, diretamente proposta. Porque quando bota valor, é proposta. Sondagem não tem muito valor, não. Porque como é que eu vou te sondar pra comprar esse carro? Não, te pago 20 mil. Aí você fala, caraca, eu só queria 10. Enfim, não faz sentido. Você primeiro tem uma conversa, uma negociação. Nenhuma proposta chegou ao empresário do André. Quem que é o empresário de André? Carlos Leite. Ele é o representante oficial de André. O que isso quer dizer? Só pra vocês entenderem, se vocês abrirem o portal da transparência, algo que é padrão no meio do futebol e é um artifício muito utilizado no caso do Fluminense para poder renovar os contratos dos jogadores que são da base, é por isso que a gente, acho que desde Marcos Paulo, né, o Fluminense não perde um jogador sem contrato na base, todo mundo renova, o único que não renovou foi o Kaique e o Metinho, mas foram vendidos. Se vocês olharem aqui, ó, deixa eu descer aqui um pouquinho e botar aqui pro lado, para quem tá vendo na tela, mas eu vou descrever. Você pega um moleque aí, ó, vai ter tudo aqui, ó. 10% exclusividade de venda representante do atleta. 10% exclusividade de venda representante do atleta. 10%. Tudo isso. Basicamente, o que isso quer dizer? Para o Fluminense renovar e tem uma boa relação, isso são com vários empresários, tá? Não, mas é só com... Não, vários empresários. Você pode pegar aqui, ó. Se eu abrir qualquer moleque aqui, ó. Caio Vinícius, tá aqui, ó. 10% exclusividade de venda representante do atleta. Isso basicamente quer dizer o quê? Que o representante oficial, e se a gente for no André, tem a mesma coisa aqui, ó, André Trindade da Costa Neto, o Fluminense tem 100%, mas 10% é exclusividade de venda representante do atleta. O que isso quer dizer? Que esse representante, que no caso do André, como eu falei, o Carlos Leite, ele tem a exclusividade de representar o André na venda. E representando, ele ganha 10% da venda. Então, assim, qualquer venda, qualquer proposta e etc., precisa passar pelo Carlos Leite. E a informação que eu apurei é que nada chegou ao Carlos Leite. Pode ter chegado uma proposta diretamente ao Fluminense. E aí o Fluminense, obviamente, não pode efetuar a venda por fora, nem nada mais. Até porque, normalmente, quando chega também assim por fora, não é muito, enfim, né? Se já veio por um caminho alternativo, é um negócio meio estranho. Mas, enfim. Pode ter chegado? Pode. Eu não tenho essa informação se chegou ou não. Mas nada chegou pelo caminho que é o normal.
E aí vem um outro ponto que é o seguinte, o Mário Bittencourt falou categoricamente, com todas as palavras, numa coletiva que ele sabia que estava sendo transmitido na última quarta-feira? Foi na quarta, né? Não, foi na terça-feira. Ele falou na coletiva lá das crianças da Flucamp de que o André não sairá do Fluminense esse ano, o Fluminense não irá vender o André. Pra falar alguma coisa assim, e essa é outra coisa que eu fui apurar dessa situação do André, pra o Mário Bittencourt falar uma situação assim, eu até comentei isso no vídeo que saiu nessa quarta-feira, aqui no Raiz Tricolor. Pro Mário Bittencourt falar algo assim, é o tipo de coisa que, cara, ele não fala isso sem conversar com o jogador, não se fala categoricamente uma coisa assim da boca pra fora pra no meio do ano chegar e vender. Então, assim, fui descobrir como que foi feito isso. Basicamente, o Fluminense se banca de que não irá vender André neste ano. E por que vai bancar isso? Hoje, o entendimento é de que André vai ser convocado para a seleção brasileira. Aquilo que eu tinha como impressão, que eu falei no vídeo dessa quarta-feira, eu trago aqui agora como informação. A expectativa interna do Fluminense é de que André seja convocado. E sendo convocado não apenas uma vez, mas seja convocado em sequência, sim, o jogador não é apenas uma promessa, é uma realidade. E para a Europa, ele é uma realidade num outro teto, num outro nível. André ainda não teve uma chance de fazer uma boa Libertadores. Tem essa diferença também. Vem fazendo bons Brasileirões, não tem mais pra onde subir no Brasileirão. Ele já foi a revelação e já foi o melhor jogador na posição dele. Ele tá no teto já, que o Fluminense pode prover dentro de Brasileirão. Com a gente imaginando que é difícil, muito difícil o Fluminense ser campeão, né, do Campeonato Brasileiro, dadas as disparidades, etc. A gente foca mais numa Copa. Mas ano passado a gente fez uma Libertadores ridícula e agora o Fluminense deve fazer uma Libertadores melhor. A gente espera até porque já inicia numa fase melhor. Então, ele tem um teto maior nesse ano no clube, pode se destacar um pouco mais, mas principalmente na seleção. Outro ponto que é importante. Essa decisão foi tomada em conjunto com o jogador. Tanto que o Fluminense renovou... Aí o Fluminense fez algumas coisas, já teve algumas coisas ali. O Fluminense renovou o contrato, deu mais um ano de contrato para o André. Parece coisa boba, mas não é. Porque vem um ano de contrato e vem um aumento... uma das fontes chegou a me falar um aumento considerável no salário de André. Percentualmente é um aumento considerável sim pro salário de André. Então assim, basicamente, só pra vocês entenderem, vamos dizer, se o André ganha 1.000, vamos para valores mais altos, se o André ganha 100 mil e ele tem um aumento de vai para 170 mil, por exemplo, num contrato, não é que ele vai receber mais um ano que ele vai receber esse aumento, não. Ele recebe esse aumento durante os próximos 5 anos. Então assim, mesmo que dê tudo errado na vida de André daqui pra frente, ele tem um contrato de 5 anos garantido que ele vai receber um salário ótimo. Entendeu a lógica? Então assim, o Fluminense deu uma garantia pra ele. Mais do que isso também, o Fernando Diniz ligou pro André durante as férias pra poder reforçar que contava com ele, que ele era um jogador do cacete, que ele vai pagar... Enfim, teve esse contato mais próximo, mais humano. Aí tem outros fatores que não dependem, obviamente, do Fluminense. André acabou de ter filho. E ainda o filho ainda foi numa situação mais complicada e tal, o filho dele. Então, obviamente, há uma vontade também da família e do jogador permanecer um tempinho a mais no Brasil por conta do filho. Então, tudo isso uniu para que essa decisão fosse tomada em comum acordo. O André está seguro da decisão de que esse ano ele não sai do Fluminense, mas, obviamente, trabalhando com uma definição de ser convocado para a seleção brasileira. Então, tudo isso junta nesse fator de que... Aí qualquer informação. A fala do Mário Bittencourt não é da boca pra fora. O Fluminense montou um projeto para segurar o André neste ano de 2023. Perguntei, inclusive, a uma outra fonte, que é interna também do Fluminense, o seguinte. Falei, tá, mas não vende esse ano ou ele não vai embora esse ano? Porque vem uma proposta no meio do ano. E aí essa fonte falou, olha, a ideia é só vender no final do ano para ele ter um ano de seleção brasileira. Então, assim, aquela venda do tipo, vende em julho e manda ele em janeiro e não vendemos esse ano, não é também a intenção inicial do Fluminense, não. Mas, enfim, as coisas mudam, as sequências mudam, propostas chegam, aí sim, através do Carlos Leite, através do empresário, enfim, a gente vai vendo como é que vai funcionar. Vamos para o outro assunto, que é um assunto que envolve talvez até o jogo de hoje. Eu tô gravando isso daqui na madrugada, de quarta para quinta, eu não sei os relacionados ainda.
Mas os relacionados eu tenho uma certeza que eles vão sair no OneFootball. No momento que você estiver assistindo isso daqui, o OneFootball já vai ter divulgado. Ou talvez não, que o jogo hoje é 9 horas da noite, né? Esse jogo deve ser relacionado. Mas enfim, quando for sair os relacionados, no OneFootball, no link que tá aqui na descrição, você vai conseguir acompanhar. E você vai entender porque que é importante os relacionados de hoje, tá? Tem um QR Code que eu vou deixar um tempinho aqui do lado para você fazer o download também. É porque como o jogo é 9h10, eu acho que eles mandam 1h da tarde, mais ou menos, o press kit ali com os relacionados. E aí o OneFootball publica. Mas por que isso? Porque Isaac está com muita moral com o Fernando Diniz. Apurei isso nessa quarta-feira. 3 jogadores, basicamente, impressionaram o Diniz nos treinamentos, tá? Isaac, Freitas e Kaique, o zagueiro, né? Atacante Isaac, volante Freitas, Kaique, zagueiro. Esses 3 jogadores, quando subiram e foram treinar, naquele primeiro treinamento que fizeram com o time profissional, o Fernando Diniz já, ao final do primeiro treinamento, comentou com pessoas internas do clube de que gostou muito do desempenho, de que são jogadores que ele analisa já com possibilidades de renderem no profissional nesta temporada. A copinha deles também foi analisada pela comissão técnica. Quando eu digo aqui, no caso, Fernando Diniz, é Fernando Diniz. Quando eu falar que é um corpo todo, é porque às vezes tem influência do Eduardo Barros, tem isso tudo. O impressionar foi impressionar ao Fernando Diniz, tá? Só pra deixar claro. Mas a copinha que foi analisada pela comissão técnica, desses 3, já foi boa. O Kaique, lembrando, ele começa como reserva do Felipe e do Justin. O Felipe se machuca no primeiro jogo. O Kaique entra e assume a titularidade. Já é um jogador super destacado, é Kaique Almeida, né, que ele é chamado, super destacado, zagueirão forte, canhoto, tem boa qualidade com a bola nos pés, não é só aquele exemplo que eu sempre dou de zagueiro que... O Cipriano é um exemplo disso, né, que é o zagueiro que teve o seu desenvolvimento mais cedo. E aí ele ganha muita vantagem até o sub-17, mas depois do sub-20 profissional ele já não rende mais nada, porque todo mundo já tem o corpo já de homem ali, né? Não um corpo de adolescente mais. Não é o caso do Kaique. Tem qualidade com a bola no pé, tem uma batida boa, algumas viradas de jogo interessantes, passes, óbvio, naquele gramado porco do mata-mata, não tinha muito como fazer isso. Freitas já estreou no profissional. Esse daí acho que mais gente conhece, o volante está sendo comprado do Atlético Cearense, estava emprestado aqui. Também impressionou, o Diniz, inclusive, já lançou ele pra jogar tal qual o Isaac. Na verdade, é Isaac, né? Esse tem chamado a atenção especialmente do Fernando Diniz. Vou reformular a frase, né? Tem chamado muita atenção de uma maneira especial do Fernando Diniz. Isaac é 2004, então ele está no penúltimo ano dele de sub-20. Mas a expectativa dele, né, obviamente, mas principalmente do Fluminense, no caso de Fernando Diniz, é que Isaac já seja incorporado ao elenco principal. Diniz gosta muito de pensar esses garotos jovens. E aí eu até acho interessante que talvez agora, não sei, tá? Não sei ainda, isso é a informação que eu tinha até quarta-feira, às vezes pode tudo mudar, a gente não sabe. Mas é interessante a gente olhar o Isaac, por exemplo, o Diniz na coletiva contra o Nova Iguaçu, que foi que o Isaac entra na reta final, na semana passada no Maracanã, o Isaac é ponta, né? E ele chega a falar num trechinho, e eu fui até buscar o trecho pra poder o próprio Diniz falar, ó, é melhor. Ele tá falando sobre jogadores polivalentes, o Lima, e ele vai falar do Isaac, ó. O Lima entrou, você tem razão, ele entrou na posição do Ganso, e hoje ele iniciou mais perto do Felipe Melo. Eu acho que essa polivalência é uma característica do meu trabalho, de fazer os jogadores migrarem em outras posições. O próprio garoto da base, o Isaac, perguntei ele se ele ele treinou um pouquinho de 10 ontem comigo, mas se ele já tinha jogado na posição, ele já tinha jogado um pouco naquela posição. Então ele jogou um pouco ali, e depois eu coloquei ele para lá, coloquei o Keno para jogar de 10. Então essa polivalência vai ser uma coisa natural. Acho que não só o Lima, mas outros jogadores acho que vão poder jogar em mais de uma posição, com acontece. Só para poder arredondar aqui, então, ele vai para um outro caminho ali depois. Vamos lá, ele já colocou o Isaac fazendo meio campo. Já colocou de 10, aí botou pra ponta e tal, já incluiu esse cara, leia-se o Isaac, né? No seu corpo de jogadores. E aí fica um detalhe, né? Ele testou o Isaac de 10 e o Arthur foi ultrapassado. Vai lembrar, o Arthur é 1 ano mais novo do que o Isaac, tá no sub-20, não fez uma copinha tão boa, enfim. Fica aí só o olhar sobre o Arthur. Mas o Isaac tem se destacado, o Diniz tem gostado dele. E aí me lembra uma questão do Vina.
quando eu trouxe a informação do Vina aqui, eu lembro de ter comentado de que uma das informações que eu tinha era de que o Diniz, ele queria muito o Gabriel Teixeira, o Gabriel preferiu ir pro Bahia, pro Bahia, né? Ele queria que o Natan ficasse, porque são 2 jogadores que ele achava interessante. O Natan não ficou, preferiu voltar pro Atlético Mineiro, tá treinando lá, mas nem tem clube e tal. E quando o Vina foi oferecido, ele não queria o Vina. E um dos termos, até que eu ouvi na época, foi... Eu não sei se eu cheguei a publicar isso, cheguei a falar aqui, mas era sobre a dificuldade de correr para trás, que é algo que o Vina não faz. Esse voltar para marcar, né, e tá essa recomposição desenfreada que o Diniz tem colocado muito, e que o Keno até chega a falar na entrevista no último domingo, que é uma das coisas que tem deixado algo difícil para ele de se adaptar ao estilo do Diniz, tem sido esse correr para trás o tempo inteiro, que acaba, enfim, ele cobrando, é algo que ele tá se acostumando ainda. E aí eu cheguei a falar o seguinte, falei, olha, inclusive uma das informações que eu tenho é que o Diniz, se for para trazer o Vina nesse momento, pelo custo, pela dificuldade do lidar com o jogador, né, no geral, por essas dificuldades ali dentro de campo. A comissão técnica olhava para a situação e falava, é melhor deixar esse cargo vazio para alguém da base de repente surgir, poder, enfim, participar. E o que está sendo testado é o Isaac. Vai render? Não sei, como diz aquele meme lá. Ah, ele tá treinando. Não, a gente não sabe exatamente, a gente tem pílulas de informação. E até para poder fechar esse tema aqui, algo que o Lessa falou no vídeo dele também, quando ele falou no assunto Marrone, importante falar assim, quando a gente fala que uma informação apurada, normalmente, primeiro, eu não apuro com uma pessoa só, e segundo, tem um monte de gente que vê treino, tá? Jornalista não vê treino, mas massagista vê, empresário de jogador vê, sei lá, empresário de outro jogador vê. Tem esse detalhe também, que às vezes vai lá negociar alguma coisa. Pessoas que trabalham, sei lá, o pedreiro que tá fazendo o muro vê, o pintor que tá pintando o muro vê, comissão técnica vê, roupeiro vê, dirigente de outro clube vê. Então, assim, é muita informação de muitos lados que podem vir esse tipo de informação. E aí o bom jornalista não apura com uma pessoa só justamente para poder ter essa confirmação das notícias. Mas essas são as que eu posso confirmar e trazer aqui para vocês esses 2 pontos no vídeo de hoje. Bem, tá aí. Hoje tem Fluminense e Boa Vista. Eu falei que o vídeo tinha que ser conciso. Obviamente não fui. Peço perdão pelo vacilo, mas conto com o seu like aqui embaixo, a sua moral compartilhando, já que é notícia que eu apurei dá trabalho, e todo vídeo dá trabalho, na verdade. Alguns menos, alguns mais, mas esse dá trabalho, e são exatamente 2... Cadê relógio? Bora, relógio. 2h44 nesse momento aqui em Rio Bonito, e eu estou gravando o vídeo para poder trazer para vocês. Eu não sei se vai dar para ver exatamente, estou trocando aqui o relógio. 2h45 nesse momento para poder gravar vídeo. Então me dê essa moral. Beleza? Tamo junto. Até a próxima.